Bom dia, meus queridos, meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 27 de junho, quinta-feira da 12ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônio? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu. Sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seus ensinamentos. De fato, ele as ensina como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, hoje já quinta-feira, agradecemos ao Senhor por mais esse dia. Agradecemos ao Senhor por mais essa permissão que Ele concede a cada um de nós, viver mais um dia e agradecer ainda mais pela Sua palavra a cada um de nós. Palavras que nos engrandece, palavra que nos ensina, palavra que nos direciona. Agradecendo a Deus por tamanha graça de ouvir e entender a Sua palavra. O Senhor nos fala, nos orienta e às vezes, queridos e amados irmãos, ainda existem momentos em que às vezes escutamos essa palavra, mas não a colocamos em prática. Escutamos essa palavra de orientação, de ensinamento, mas não acolhemos-a verdadeiramente em nosso coração. Mas é sempre momento de refletirmos, aprofundarmos nessa palavra e acolhê-la e colocá-la como direção para a nossa caminhada. O Senhor nos fala de algo tão importante, daquilo que muitas das vezes, na nossa limitação, às vezes nós praticamos. Às vezes na nossa inconsciência praticamos. Pois Ele fala: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E ainda fala: para entrar no reino dos céus é preciso que põe em prática a vontade de Deus, a vontade do Pai que está no céu. E praticar a vontade do Pai
é fazer tudo aquilo que é agradável a Deus, é fazer tudo aquilo que é agradável, mas de maneira verdadeira, de maneira sincera, de maneira honesta. Porque muitas das vezes se diz Senhor, Senhor, somente para ter a intenção de ter a preferência de Deus. E eles próprios questionam o Senhor. Não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? Não foi em teu nome que fizemos milagres? E o Senhor diz: então lhes direi publicamente, jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Porque muitas das vezes praticam-se atos de louvor a Deus, mas o coração não está puro. O coração está amargurado. O coração está cheio de ódio e cheio de más intenções. Nesses o Senhor pede que afaste dele. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Olha que comparação mais bonita, meus irmãos. Quem ouve a palavra do Senhor e põe elas verdadeiramente em prática, ou seja, escuta a palavra, escuta o Santo Evangelho e coloca em prática, é como aquele homem prudente que constrói a sua casa em lugar de segurança, em lugar que o vento não irá derrubá-la. Pois vem a chuva, vem as enchentes, os ventos das tribulações, os ventos do nosso dia a dia, das dificuldades, mas nada disso derruba a nossa casa coração, porque foi construída sobre a rocha do amor, a rocha da compreensão, a rocha da solidariedade. Por outro lado, diz o Senhor, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. E isso acontece também na nossa caminhada, acontece no nosso dia a dia. Muitas das vezes nós deixamos que as inseguranças tomem conta da nossa casa. Muitas das vezes nós não colocamos essa nossa casa em lugar firme, colocamos em qualquer lugar, sem perceber e sem pensar que a destruição virá. Pois aí vem a chuva, vem as enchentes e os ventos das tribulações, e vai pegar em cheio essa casa e vai fazer com que a ruína seja completa. E o próprio Senhor termina dizendo: quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admirados com o seu ensinamento, porque o Senhor ensina com autoridade, o Senhor ensina com sabedoria. Portanto, queridos e amados irmãos, que nós sejamos como essas pessoas que acolhem a palavra do Senhor e cada vez mais aproximemos de Deus, aproximemos do Senhor e cada vez mais nos conscientizamos de que Ele tem palavra de sabedoria e Ele ensina como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Pois os mestres da lei, embora entendessem muito das leis, sempre as usava em benefício próprio. E isso pode ter certeza, meus queridos e amados irmãos, que o Senhor não quer nada disso de nós.
Que Deus nos abençoe e nos dê força e perseverança para que possamos, cada dia, cada vez mais, fortalecer a nossa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.